bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma segunda da meditação. Momento de conexão, momento de sintonia, da gente nutrir a nossa mente com ideias que vão refletir em comportamentos e atitudes diferentes ao longo da nossa semana. Muito bom ter vocês aqui. A gente vai estudar o capítulo de número 2 desse livro, delicinha, prático, mão na massa, depois de uma temporada, né, de uma leitura profunda que levava a gente a entrar em contato com aquilo que era bem desconfortável. A gente agora entrou num ciclo um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve, mas não menos importante e não menos efetivo, né, na sua aplicação. Bom dia, meus amores. Sil tá por aqui, Ana, Noêmia, bom dia, Ilina. Um monte de girassol aqui. Oh, coisa boa. Narinha, meu amor. Ivana, que acabou de entrar. Seguinte, meus amores, hoje é um dia especial, no sentido, todos os dias, né, são especiais, se assim a gente escolher olhar para eles, mas no sentido energético, né? Hoje a gente tem o ano novo astrológico, a gente tem a virada da estação, equinócio de outono, então é um momento muito bom, muito gostoso, muito favorável para a gente se reconectar com as nossas intenções, com os nossos desejos, entender aquilo que precisa ser liberado, né? Fazer ali todo aquele processo, né, que eu falo para vocês. A cada mudança de ciclo, a gente precisa revisar, perdoar para manifestar. Então é um momento mesmo da gente revisar, perdoar e abrir espaço para o novo se manifestar na nossa vida. E eu achei sincrônico o capítulo de hoje, que é o capítulo número 2, com o tema Você não vai conseguir sozinho, porque é exatamente o capítulo onde o autor traz a experiência dele e reflete junto com a gente sobre o quanto essa caminhada rumo ao sucesso, qualquer que seja a sua definição de sucesso, ela só pode ser percorrida na companhia de outras pessoas, porque sozinho, sozinha, você não vai conseguir. E isso é interessante porque eu vim de uma mentoria intensiva no final de semana, com o Círculo, né, uma mentoria do Círculo Escola, que foi conduzida pelo Giuliano Posati, e a gente falou sobre talentos naturais, sobre exoconsciência, sobre psicologia dos pontos fortes, e foi super interessante notar que o meu talento principal, os talentos que lideram o meu DNA de talentos, então aquilo que a minha essência tem, é natural para ela fazer aquilo, né? E é muito interessante olhar para esses talentos e perceber que, uau, é exatamente assim, nenhuma dificuldade nesse sentido. Os temas que lideram esse meu talento, os talentos principais, são os temas de relacionamento. Então, na hora que eu vejo para isso e o autor fala, você não vai conseguir ir sozinho, para mim isso é muito óbvio, porque toda a minha construção ao sucesso que eu vivo, e o que é o sucesso para mim? O sucesso para mim é a qualidade de vida que eu construí, é o relacionamento que eu nutro todos os dias, são as minhas redes de contato, são os estudos que eu tenho, a constante evolução e expansão da minha mente, os poucos e profundos relacionamentos de qualidade que eu mantenho vínculo. Isso para mim é a definição de sucesso, né? Então quando eu olho para isso, eu vejo nitidamente que eu não poderia estar aqui. Eu não poderia ter uma empresa com funcionários, trabalhar com aquilo que eu amo, se eu não tivesse tido pessoas em etapas desse caminho que me ajudassem a fazer aquilo que naquele momento eu não dava conta de fazer. Então, para mim isso é muito óbvio, mas eu sei que para algumas pessoas é bem desafiador você levantar a mão e pedir ajuda, né? Levantar a mão e falar, não tô conseguindo, vem cá, ser minhas pernas durante esse percurso, né? Durante esse trajeto. E no momento onde a gente tem essa virada energética para
revisar, perdoar e manifestar, quanto mais a gente aceita essa afirmação que você não vai conseguir sozinho, que você precisa de pessoas junto com você, seja para que elas colaborem com as suas fraquezas, ou então você colabore com os momentos de fraqueza dela, porque isso traz pra gente um senso de utilidade, de realização absurdo. Quando a gente tá num campo, numa egrégora de pessoas que buscam o mesmo objetivo que a gente, e isso não significa que elas querem chegar no mesmo ponto. Então vou trazer aqui um exemplo. Eu trago muito para vocês uma ideia diferente, ressignificada de abundância. Eu falo para vocês sobre manifestar uma vida abundante e que eu acredito que pra gente manifestar uma vida abundante, a gente precisa, tipo assim, é obrigatório você unir ciência e espiritualidade. Porque para mim a ciência, ela traz um lado mais pé no chão, mais racional para a espiritualidade, para você não ficar aquela coisa tipo, nossa, né, viajando ali na maionese e esquecendo que você está numa dimensão física e material e que você precisa realizar aqui. E ao mesmo tempo a espiritualidade encanta a ciência. É como se a espiritualidade desse sentido para a ciência. E aí você não fica, vamos pensar assim, ó, a espiritualidade é a água e a ciência é a terra. Se você só fica aqui, ó, na ciência, você fica, nossa, uma rigidez, uma secura, aquela coisa assim, com atrito, né? Difícil você avançar. E se você só fica na água, não tem forma. Como é que você constrói alguma coisa que é só água? Você precisa de minimamente uma estrutura física para dar forma para aquela água, seja um copo, uma garrafa, uma jarra, enfim. Até mesmo um rio, né? O rio tem ali as margens, tem a estrutura para conduzi-lo, né? Para conduzir a água para onde ela precisa ir. Então, quando eu junto a água nutrindo a terra, que é a ciência, e a ciência dando estrutura e forma para a água, percebe o equilíbrio? E para mim é daí que vem a sustentação para eu manifestar uma vida abundante, porque aí eu levo essa estrutura encantada para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, para minha relação comigo mesma, para minha saúde. Então, quando eu junto, uau, aí eu tenho uma estrutura mínima para buscar aquilo que eu coloco como um objetivo comum para todas as pessoas. Porque no final das contas, gente, vamos combinar, né? É todo mundo o quê? Querendo ser feliz. Não dá pra você ser feliz todo endividado. Você vai ter os seus momentos ali de que droga, que droga, que droga. Não dá pra você ser feliz tendo muito dinheiro na conta e os seus relacionamentos todos cagados. Não dá pra você ser feliz tendo relacionamentos bons, dinheiro na conta e fazendo um negócio que você odeia. Então, o equilíbrio de todas essas áreas é o que faz a gente experimentar a verdadeira abundância, o verdadeiro sentido de realização e felicidade. E quando a gente participa de grupos que têm essa mesma visão que a nossa, no caminho a gente vai fraquejar, a gente vai tombar, a gente vai dar com a cabeça na parede e a gente vai ter pessoas que falam a mesma língua que a gente, sendo apoio, sendo estrutura, dando a mão, falando, não desiste não, vem cá. Eu já caí também há uns 3 quilômetros, eu caí também. Mas me ajudaram a levantar e agora é a minha vez de te ajudar a levantar também. Aí depois de uns 5 quilômetros, você vai ser o apoio de alguém que caiu no meio do caminho, sabe? Então, esse capítulo, né, toda essa introdução pra gente entrar no que é o capítulo de hoje. Você não vai conseguir sozinho. A importância da gente olhar e cultivar os nossos relacionamentos, tá? Fez sentido? Ou viajei na maionese aqui pra vocês? Eu sei que eu não viajei na maionese, né? Na minha cabeça. Mas fez sentido aí pra vocês? Aliás, vocês estão me ouvindo bem, né? Porque ninguém comentou nada, sem som e tal. Deve estar me vendo e ouvindo bem. Oi, Roberta, bom dia. Pessoal aqui entrando. Ieda. Show. Deixa eu
descer aqui. Fez sentido, Ana, Lucileia, a Val, total. Show. Então vamos lá. Que bom. Para quem tem o livro, arrume a sua cama. A gente vai para a página 23. Página 23. Primeira vez por aqui, Fabiola, seja bem-vinda. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro às 7 horas da manhã e às quintas às 7 horas da noite no Crisflix, tá? Vou te esperar lá também. Rosângela, seja bem-vinda. Tudo certo com sentido? Hermínio. Bom dia, Hermínio. A Luciana. Faz sentido, show. Vamos para a página 23, então. Quem não tem o livro, não tem problema, vocês vão conseguir acompanhar, porque eu leio de forma cadenciada, tá bom? Se você quer mudar o mundo, qual foi o primeiro capítulo? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Quem não assistiu o primeiro capítulo, depois observem, ainda está disponível o replay. Sim, segundo capítulo. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. E aí ele vai trazer a experiência dele como general, almirante do SEAL. Um treinamento super completo lá das Forças Armadas, das Forças Especiais dos Estados Unidos. No treinamento do SEAL, aprendi cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para me ajudar a vencer as tarefas difíceis. Para quem tem dificuldade, essa não é a minha dificuldade. Não é mesmo. Eu adoro ter pessoas com quem trabalhar. É uma necessidade minha. Preciso ter gente dividindo. Isso faz parte dos meus talentos naturais. Então, eu leio esse capítulo, para mim ele parece muito óbvio. Um aprendizado que a minha alma já traz. Tipo, eu já sei disso. Mas eu sei que para muita gente a dificuldade é real. Então, para você que percebe que eu não quero incomodar, não, eu preciso conseguir sozinha, porque se eu peço ajuda, parece que as pessoas vão me olhar como fraca, como incapaz. Se você tem algo próximo a esse tipo de pensamento, esse capítulo é importante para você. Encontre Sonhadores. É verdade. Nossa, faz tempo que eu assisti esse filme. O Tomorrowland. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. E Sonhadores também, né? Então ele fala que no treinamento do SEAL, ele aprendeu muito cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para ajudar a vencer as tarefas difíceis. Para aqueles de nós que éramos girinos, na esperança de nos tornarmos homens rãs, um bote de borracha de 10 pés era usado para nos ensinar essa lição fundamental. Então ele brinca que eles entram girinos no treinamento do SEAL na esperança de se tornarem homens rãs. E que nessa etapa, né, de girino a rã, eles tinham aí o bote de 10 pés no meio para ensinar uma lição fundamental. Que lição é essa? Valorizar o trabalho em equipe. E saber contar com pessoas que nos momentos difíceis vão te ajudar a remar. Durante a primeira fase do treinamento, éramos obrigados a carregar o bote para todo lugar aonde íamos. Erguendo-o sobre as nossas cabeças, saíamos correndo do alojamento e atravessávamos a rodovia em direção ao refeitório. Corríamos para cima e para baixo nas dunas de Coronado, curvados sob o seu peso. Então imagine um monte de homem com um bote em cima da cabeça e eles correndo assim, com um bote para cima e para baixo, vai pro refeitório, volta, anda pelas dunas e todo mundo carregando o bote aqui em cima da cabeça. Remávamos sem parar de norte a sul ao longo da costa, batendo contra a arrebentação. 7 homens, todos trabalhando juntos para levar o bote ao seu destino. Então, corria com o bote, ia em direção ao mar, entrava no bote, todos os 7 homens remando de norte a sul na costa para levar o bote ao seu destino. Porém, aprendemos algo mais em nossas viagens no bote.
Vez ou outra, um dos membros da tripulação estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Muitas vezes eu me sentia exausto depois de um dia de treinamento ou abatido por causa de algum resfriado ou gripe. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade. Remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais fundo, ofereciam-me suas rações para me dar uma força extra, e quando era a minha vez, eu devolvia o favor. Aquele pequeno bote de borracha nos fez perceber que nenhum de nós conseguiria aguentar o treinamento sozinho. Nenhum SEAL seria capaz de combater sozinho. No final, todos precisamos de quem nos ajude a enfrentar as dificuldades em tempos difíceis. E aí ele vai contar uma parte da vida dele que, na percepção dele, foi o momento mais desafiador, assim, que ele realmente foi colocado à prova nesse quesito, nessa lição de precisar de pessoas para ajudá-los a atingir uma determinada meta. E ele fala: nunca a necessidade de ajuda foi mais evidente para mim do que 25 anos depois, quando comandei todos os SEALs da Costa Oeste. Eu era o comodoro do Grupo One das Forças Nacionais Especiais em Coronado, um capitão da Marinha. A essa altura, eu já passara décadas liderando os SEALs ao redor do mundo. Eu estava fora, em um salto de paraquedas de rotina, quando a situação se complicou terrivelmente. Confesso que nessa hora, ele vai descrever o que aconteceu. E, gente, eu já fui sentindo assim, ó, a dor. Eu já fui envolvendo, falei, meu Deus do céu, posso pular essa parte? Não quero ler isso daqui, não. Porque quando a gente começa, como eu sou muito mental, é fácil para mim ir vendo a imagem, ler o livro e ir criando aqui, ó, né, a imagem. E aí eu comecei a criar essa imagem e falava, nossa, que sofrimento. Ai, meu Deus, eu quero pular. Tipo, se fosse um filme eu estaria acelerando assim, ó. Não estaria vendo. Mas eu vou ler aqui com vocês, porque a descrição também é rica, né, em detalhes. Então ele estava num salto de paraquedas de rotina e o negócio complicou. Ah, eu também senti. A Helena aqui já leu esse capítulo. Para quem tem uma sensibilidade assim, ó, vai sentir também no corpo. Para quem não tem, vai tranquilo. Então ele conta, voávamos em um C-130 Hércules, é um modelo de avião, a 3.600 metros de altitude, nos preparando para o salto. Pelo fundo da aeronave, pude ver um dia lindo californiano. Nenhuma nuvem no céu. O Oceano Pacífico estava calmo e daquela altitude podia-se avistar a fronteira do México a poucos quilômetros de distância. O mestre de salto gritou, preparar! E então, na ponta da rampa, pude ver o chão lá embaixo. O mestre me encarou nos olhos, sorriu e gritou, vá, vá, vá! Mergulhei para fora da aeronave com os braços totalmente estendidos e as pernas dobradas para trás. Quem já saltou de paraquedas sabe que posição é essa, né? Eu já saltei, gente. Nova, aos 13 anos. Mas é você, pula assim, ó, estica os braços e deixa a perna um pouquinho dobrada para trás. Você vai meio que pegar uma estabilidade ali no ar. Essa imagem. A rajada de vento proveniente da hélice me empurrou para frente até que os meus braços apanharam o ar e eu estabilizei. Verifiquei rapidamente o altímetro para ter certeza de que não estava girando e depois olhei em volta para me certificar de que nenhum outro paraquedista estava perto demais. Em 20 segundos eu tinha caído à altitude de 1.700 metros. De repente, olhei para baixo e vi que um companheiro tinha deslizado por baixo de mim e interceptava o meu caminho em direção ao solo. Ele puxou a corda do paraquedas e pude notar o paraquedas piloto liberando o velame principal da mochila. Imediatamente, apertei os braços. Calma que essa parte é tensa. Ele viu um companheiro embaixo dele. Falou, putz, tem alguém ali obstruindo o meu caminho. E aí ele viu que esse piloto aí, né, puxou o paraquedas piloto, liberando o velame principal da mochila. Sabe quando sai aquele
trocinho, né? Quando a pessoa salta, aquele primeiro paraquedas ali, né? Que sai. Imediatamente, então ele viu aquilo, imediatamente apertei os braços dos lados do corpo, forçando a cabeça para baixo na tentativa de escapar do velame que eclodia. Então ele foi tentar desviar, foi tentar fazer uma manobra no ar. Só que era tarde demais. O velame explodiu diante de mim como um airbag, me atingindo a 190 km por hora. Meu corpo ricocheteou e rodopiou fora de controle. Então ele levou essa porrada do paraquedas, tipo como se ele estivesse dando uma porrada ali num airbag. E aí o corpo dele saiu, né, rodopiou, ficou fora de controle. Quase não senti o impacto. Por alguns segundos rodopiei freneticamente, tentando recuperar a estabilidade. Como não conseguia ver o altímetro, não sabia o quanto eu havia caído. Instintivamente, alcancei o cordão do paraquedas e o puxei. O paraquedas piloto se soltou do pequeno bolso das costas da mochila, mas se enrolou em minha perna, enquanto eu continuava caindo em direção ao solo. Quando lutei para me desembaraçar, a situação piorou. O paraquedas principal foi acionado em parte, mas, com isso, se enroscou na outra perna. Levantando a cabeça para o céu, pude ver que as minhas pernas estavam amarradas pelas duas longas tiras de nylon que conectam o paraquedas principal ao sistema de segurança nas costas. Eu tinha um tirante enrolado em cada perna, então ele estava caindo com os fios que dão a base para o paraquedas presos nas pernas dele. O paraquedas principal estava completamente fora da mochila, mas preso a alguma parte do meu corpo. Enquanto eu lutava para me livrar do enrosco, de repente, senti o velame me puxar para cima e começar a se abrir. Quando olhei para as minhas pernas, soube o que viria em seguida. Em segundos, o velame se encheu de ar e as duas tiras, cada uma enrolada em uma perna, se romperam violentamente, levando as minhas pernas com elas. Senti a minha pelvis se rasgar ao meio. Os milhares de pequenos músculos que ligam a pelvis ao resto do corpo se romperam nas articulações. Minha boca se abriu e deixou escapar um grito que poderia ser ouvido no México. Uma dor abraçadora percorreu o meu corpo, enviando ondas pulsantes da pelvis à cabeça. Violentas convulsões musculares me atingiram no tronco, disparando mais dor para os braços e pernas. Então, como em uma experiência de quase morte, tive consciência do meu grito e tentei me controlar, mas a dor era forte demais. Ainda de cabeça para baixo e caindo muito rápido, tentei endireitar o corpo, o que aliviou um pouco a pressão sobre a pelvis e as costas. Estava agora a 500 metros. Tinha caído mais de 1.200 metros antes que o paraquedas se abrisse. A boa notícia: tinha um velame totalmente aberto acima da minha cabeça. A má notícia: eu estava rasgado ao meio pelo impacto da abertura. Aterrissei a mais de 3 quilômetros do ponto de pouso e em poucos minutos a equipe de salvamento em uma ambulância chegaram. Fui levado ao hospital de traumas no centro de San Diego. No dia seguinte fui submetido a uma cirurgia. O acidente tinha rasgado a minha bacia em quase 14 centímetros. Os músculos abdominais tinham se desprendido do osso pélvico e os músculos das costas e das pernas estavam gravemente danificados pelo choque. Uma grande placa de titânio foi implantada em minha bacia e um parafuso escapular fixado nas costas para me dar estabilidade. Parecia o fim da minha carreira. Para ser um SEAL eficiente, é preciso estar em boas condições físicas. Minha reabilitação levaria meses, talvez anos, e a Marinha teria que fazer uma avaliação médica para determinar se eu estaria apto para voltar para o trabalho militar. Deixei o hospital 7 dias depois, mas permaneci de cama em casa por mais 2 meses. Durante toda a minha vida, tive a sensação de ser invencível. Esse é um ponto importante para quem tem força, né? Olha assim para o corpo e enxerga um corpo
vigoroso, um corpo saudável, um corpo forte. Porque quando acontece algo com o corpo, essa desconstrução também vem. Ele diz: durante toda a minha vida eu tive a sensação de ser invencível. Acreditava que a minha capacidade atlética inata me livraria das situações mais perigosas. E até esse momento eu estava certo. Muitas vezes durante a minha carreira enfrentei incidentes que puseram a minha vida em risco. Colisões aéreas em outros saltos, descida descontrolada em um mini submarino, pouso de centenas de pés quase fora de uma plataforma de petróleo, prisão sob um barco afundado, explosão prematura de uma demolição e incontáveis outros acidentes que em um átomo de segundo decide o destino entre viver e morrer. Todas as vezes eu tinha conseguido tomar a decisão certa e todas as vezes eu estava fisicamente preparado para vencer o desafio. Não dessa vez. Agora, deitado em uma cama, tudo o que eu sentia era autopiedade. Mas isso não demoraria muito tempo. Minha mulher, Georgian, cumpriu o papel de enfermeira. Limpava os ferimentos, dava-me as injeções necessárias diariamente e trocava o meu papagaio. Porém, o mais importante, ela me lembrava de quem eu era. Nunca havia desistido de nada na minha vida e ela me garantia que eu não o faria agora. Ela não me permitia sentir pena de mim mesma. Era o tipo de amor durão de que eu precisava e à medida em que os dias passavam, eu melhorava. Meus amigos me visitavam, ligavam constantemente e me ajudavam no que fosse necessário. Meu chefe, o almirante Eric Oslo, encontrou uma maneira de conseguir que a Marinha conduzisse uma avaliação médica que me permitisse continuar servindo como SEAL. Esse apoio praticamente salvou a minha carreira. Durante o período em que servi as equipes do SEAL, tive muitos contratempos e a cada vez alguém se apresentava para me ajudar. Alguém que acreditava em minha capacidade. Alguém que arriscava sua reputação para promover a minha carreira. Nunca esqueci essas pessoas e sei que tudo que conquistei na vida foi com a ajuda dos outros. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Pausa, porque essa parte é importante. Esse livro é o Arrume a Sua Cama. Esqueci de colocar aqui nos comentários fixado aqui, ó. Vou colocar agora. Pronto. Vamos lá. Último parágrafo desse capítulo. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Ninguém está livre. Quando a tragédia invade a sua vida, não é porque você é uma pessoa má, não é porque a vida tá de mal, o universo está conspirando contra você, não é karma, tô pagando meus karmas, por isso que tá acontecendo tudo isso de ruim. Tragédias fazem parte da vida. E esse tipo de compreensão do mas por que comigo? Por que comigo? A gente não vai ter aqui. Algumas coisas podem parecer injustas pela aparência das circunstâncias, mas nada é injusto num universo criado por uma fonte, por um Deus que é puro amor. Então, aceitar essa premissa é a primeira parte da recuperação da tragédia, que faz parte da vida. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. Como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do SEAL, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar a sua vida. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que o seu sucesso depende dos outros. Se você quiser mudar o mundo, encontre alguém para te ajudar a remar. Eu queria fechar aqui fazendo algumas observações nesse parágrafo final, que é onde ele traz a lição, né, que esse treinamento trouxe
E é uma lição que a gente pode praticar na nossa vida. E quando ele fala como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do SEAL, só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Isso é verdade. E essa equipe, numa visão quântica, a gente pensa numa equipe física e a gente pensa numa equipe espiritual. Então, quem são as pessoas que eu estou escolhendo para estar comigo? Quais são os grupos que eu participo? Que eu crio relacionamentos? Essas pessoas, se eu olhar, vão me ajudar a cumprir com o destino final que a minha alma se propôs? E a minha equipe espiritual, o quanto eu estou me relacionando com ela? E aqui a sua equipe, dependendo da sua vertente espiritual, podem ser anjos, podem ser santos, pode ser só você e Jesus, só, né? Jesus já tá, é um bom parceiro aí de equipe. Mas pode ser você e os orixás, você e os exus, não sei. Pode ser você e os arcturianos, dependendo da linha, não importa. Mas qual que é a forma como você conversa com essas pessoas? Conversa com essas entidades, com esses seres, com essa equipe espiritual. Porque você só vai conseguir chegar no destino sem ficar para trás na arrebentação se você tiver uma boa equipe com você. E essa boa equipe é você que constrói. É você que acessa. É você que chama, que pede. E depois ele fala, ninguém consegue remar sozinho. Você fala, não preciso de ninguém não. Eu consigo sozinha. Não consegue. Não consegue, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não fomos feitos. Se a gente olha para o nosso nascimento, um bebê que nasceu, esse bebê ele é dependente de pessoas. Desde o primeiro respiro. Então a interdependência, quando a gente cresce, que não é para ser dependente dos outros, é para ser interdependente. E é aí que a gente estabelece uma troca saudável. Eu ocupo o meu lugar, sabendo quais são as minhas condições, quais são as minhas potências e quais são as minhas fragilidades. E para suprir as minhas fragilidades, eu faço parcerias, eu tenho na minha equipe pessoas que têm aquilo que eu não tenho. E aí a gente vai, enquanto grupo, se fortalecendo. Enquanto grupo, a gente vai ficando cada vez mais parrudo para cumprir, para remar até o destino final. Encontre alguém para compartilhar a sua vida. E eu faria só uma observação nessa última frase dele. Faça tantos amigos quanto possível. E nunca esqueça que o seu sucesso depende dos outros. Aqui eu ajustaria. Aqui eu ajustaria. Não falaria para você fazer tantos amigos quanto possível. Não saia aí adoidado, querendo fazer amigo a qualquer custo. Talvez esse não seja o seu perfil, como, por exemplo, não é o meu. Eu pude validar isso, né, nesse final de semana. Eu sou uma pessoa com o talento do relacionamento, mas para mim, relacionamento bom é aquele relacionamento que eu consigo ir profunda, que eu consigo mergulhar, que eu consigo ser autêntica, que eu consigo saber das vulnerabilidades do outro e que eu possa também contar as minhas vulnerabilidades. E por que que quando eu tô no grupo, seja no Hábitos Quânticos, no Awake, no Campo dos Girassóis, num grupo fechado, né, que não é aqui aberto para todo mundo, eu me sinto, eu até brinco, né, falei, gente, aqui vocês vão conhecer um outro lado da Cris, vocês vão saber dos meus podres, eu me sinto muito bem em ser autêntica, ser vulnerável, ser verdadeira, quando eu percebo que eu tô criando laços de relacionamento seguros. Então eu me sinto assim quando eu formo os grupos. Mas, pra mim, não é ter 1 milhão de amigos. Isso é cansativo.
Isso não tem a ver comigo. Então, essa orientação dele faz sentido para pessoas que são mais carismáticas, que são mais influentes, que gostam de ter aquela super rede de contatos. Beleza, para você vai ser muito legal você fazer vários amigos, o tanto quanto possível. Para outras pessoas isso pode ser um pesadelo. Então, não se preocupem em quantidade. Observem a qualidade dessas relações. São essas relações de qualidade que vão te ajudar a cumprir o seu objetivo, não é a quantidade. Nossa, eu tenho aqui 50 amigos, então eu tô bem apoiada? Talvez não. Se forem 50 amigos com uma visão diferente da sua, 50 amigos que não se comprometem, 50 amigos que só se relacionam pela aparência, não vão ser 50 amigos que vão te dar força para cumprir os objetivos, para ultrapassar as arrebentações, para dar mão na hora que você tropeçar. Talvez você precise só de um. E esse um vai ser equivalente a 50, sabe? Então, eu faria essa observação aqui no final desse capítulo 2. E nunca se esqueça que o seu sucesso depende dos outros. Depende dos outros. Por exemplo, para eu estar aqui, para eu fazer as segundas da meditação, uma coisa bem óbvia, eu preciso de vocês. A gente precisa trocar, senão não faz sentido nenhum. Quando eu faço cursos, os eventos, né? Os cursos gratuitos que antecedem a abertura de algum curso meu, eu vou lá, preparo, tenho uma equipe comigo, pensando nas coisas que eu sou incapaz de pensar, que eu não tenho inteligência para pensar naquilo. Executando, operacionalizando, criando as ferramentas, pensando nos detalhes da experiência. Não, mas espera aí, configurando os grupos, revisando os materiais. E aí eu entro toda plena para dar aula, mas tem um vucu-vucu atrás de mim. Engrenagens fazendo as coisas acontecerem para eu abrir o YouTube, abrir o Instagram e dar a aula. Definitivamente, qualquer sucesso que eu já tenha experimentado na vida nunca foi só mérito meu. Nunca. Porque sempre teve dedos, mãos, braços, corpos de outras pessoas construindo aquilo. Então, às vezes, eu só tô eu só mostro a ponta do iceberg. Mas a estrutura que vem embaixo, que não é visível, foi o que permitiu essa pontinha se sobressair, essa pontinha aparecer. E a gente tem essas pessoas na nossa vida. Inclusive, a prática que eu quero fazer aqui com vocês hoje é uma prática pra gente se conectar, agradecer e se conectar com essas pessoas que foram importantes em determinados momentos ou que podem estar sendo importantes até agora. Foi lá no passado, mas continua sendo importante agora, para que a gente possa incluir tudo isso no nosso coração e levar essa atitude, né, de olhar para as pessoas com mais cuidado, percebendo de será que eu posso ajudar aqui? Será que eu posso pedir ajuda? Compreendendo que qualquer que seja o meu plano, meu objetivo, eu não vou conseguir atingir esse plano objetivo sozinho, sozinha. Então deixa eu olhar essa semana para as minhas relações, para os meus relacionamentos. Como é que isso tá? Opa! Será que eu posso acionar, de repente, né, aqueles amigos que, putz, a correria do dia a dia me fez esquecer essas pessoas, mas essas pessoas são tão especiais para mim. Deixa eu essa semana mandar uma mensagem para elas, falando, poxa, lembrei de você, assim, ó, do nada. Participei da segunda da meditação da Cris, ela falou sobre relações, você me veio na cabeça, queria te agradecer, naquele momento, X, Y, Z, foi tão importante. Nossa, eu só consegui cumprir tal coisa porque você me deu aquele apoio. Aliás, gente, eu já contei isso pra vocês, mas né, no final do ano passado, que foi um período de muita revisão, assim, questionamento pra mim, eu tava bem confusa, bem perdida. E aí teve um dia que eu tava assim, tava mal, tava
tava mal. E eu falei assim, cara, pera, respira. Volta lá pro momento em que você começou a empreender, 2017. Volta pra aquele momento. E aí eu fui fazendo tipo uma retrospectiva das pessoas importantes na minha jornada. E aí naquele dia eu mandei mensagem para 4 pessoas. Falei, olha, tô confusa, tô perdida e não sei, me veio uma inspiração, me veio uma intuição que era para eu conversar com você e enfim. E essas 4 pessoas naquele dia, elas talvez não tenham noção, apesar de eu ter falado, né, isso pra elas, mas talvez a pessoa ela não realiza assim, né? Mas elas foram extremamente importantes. Porque ali eu tava, tipo, tem um livro que eu tenho que chama A Beira do Abismo. É um livro maravilhoso, mas que eu já pensei em trazer pra segunda da meditação, mas eu acho que ele é um pouco pesado. Acho que teria que ser um grupo de estudos fechado, porque, nossa, ele abre assim, ó, destrincha pra gente pirar o cabeção. Mas naquele dia eu tava me sentindo na beira do abismo. Era assim, confuso. E aquelas 4 pessoas, elas reacenderam uma chama que tava ali, ó, tipo a vela quase apagando ali, ó, quase apagando. E essas 4 pessoas, enxergando algo em mim que eu tava sendo incapaz de enxergar, foram me nutrindo de palavras, de ideias, de apoio, de conta comigo, que você precisar eu tô aqui. E aí eu fui, como pra mim é importante, né, o relacionamento, eu fui, tava tipo uma uva passa. Aí virei uma uva Thompson, gostosinha. Eu falei, uau, como é importante. Essa pessoa, essa relação, esse grupo que você pode criar ou estabelecer, é aquele grupo que você só levanta a mão e fala assim, gente, tô na dúvida, será que é isso mesmo? E a pessoa ela pode vir com uma frase só, e aquilo é o suficiente para te recarregar, e aí você levanta e continua caminhando. É muito, muito, muito fundamental ter pessoas caminhando junto com você, pessoas que te apoiem e pessoas que você também pode apoiar, porque o relacionamento é uma via de mão dupla, né? Então, a gente vai fazer um exercício para se conectar com essas pessoas. Ju, obrigada pelo selinho. Obrigada. Oh, querida, você está mudando a minha vida, está auxiliando nessa minha fase. Quem está mudando a sua vida é você, mas eu tenho certeza que eu tô te auxiliando sim. Muito grata, Alba. Você tá no campo, né? Você entrou, acho que no campo, eu lembro do seu nomezinho lá. Vamos seguir juntas aí, num ano muito especial. Gosto tanto que tu compartilha conosco como tu passa também pelas quedas. Ver que o outro é humano ajuda muito. E olha, isso daqui, gente. Isso daqui é algo que eu faço questão de mostrar pra vocês. Inclusive, no final de semana, participou do evento uma moça que foi minha aluna, Evânia. E a gente sentou ali pra almoçar e ela falou, Cris, eu participei do Fim do Propósito, participei do Awake, eu participei do Ser Quântico. Mentira, sério? Ela, vamos tirar uma foto depois, preciso mostrar pra minha filha que eu tô aqui com você. Eu falei, claro, vamos. E eu falei, tá vendo? É uma pessoa comum, com os perrengues, com os problemas, que também quer se autoconhecer, que também tem as suas dificuldades e limitações. Então eu faço muita questão de mostrar, né, esse lado. Até porque o Juliano, no final de semana, ele falou uma frase que eu anotei, eu falei, perfeito. Quando a gente se coloca, né, como professor para ensinar alguém, o nosso erro é pedagógico. O nosso erro é material de aprendizagem para as outras pessoas. Então, eu acabo olhando muito para a minha vida, para os meus desafios e para os meus tombos dessa maneira. Como é que, a partir desse fracasso, eu extraio a aprendizagem, eu trago lições e eu ensino isso para as pessoas.
Pra mim isso é assim, me sinto realizada de contar meus erros para orientar os acertos, né? Ou os possíveis caminhos que a gente pode trilhar a partir de um erro que eu sei que as outras pessoas também vão cometer. Então, eu tô aqui, ó, gente, andando de mãos dadas com vocês, tropeçando junto. E às vezes, vocês que me levantam. Vocês não sabem disso. Mas é vocês que me levantam. Quando eu recebo mensagens assim durante a live, mensagens no direct. Muitas vezes a espiritualidade usa de vocês para dar o recado que eu preciso. E aí eu vou e levanto. E aí quando é vocês que estão caídas, eu vou lá e resgato. Então aqui, de uma certa forma, a gente cria um pouco desse grupo, dessa relação de apoio e de suporte, né? E para mim eu acredito muito que só dá para ser assim. Não dá pra seguir de uma outra forma. E se houver uma outra forma, vai ser uma forma muito sofrida, muito solitária, né? Não precisa ser assim. A vida já tem os perrengues dela, a gente não precisa passar pelos perrengues sozinhos, né? Vamos pra nossa prática, meus amores. Posição confortável. Tô esquecendo de pegar a tigela ali. Acho que esse livro a gente vai fazer sem tigela, tá? Pra marcar o começo e o final. Como que fala? Colágeno. Vamos fechar os nossos olhos. Tomar uma respiração profunda. Solta o ar pela boca. Vamos fazer 3 respirações dessas. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E quando você soltar o ar pela boca, relaxa o seu corpo, solta os seus ombros. Você agora pode manter a sua respiração num fluxo natural, respirando pelo nariz. Observe o seu corpo, como é que ele está agora. Observa a sua mente, se ela está agitada, discursiva. E apenas aceite aquilo que a experiência te apresenta. Não tem nada de errado, você não tem que se corrigir, se consertar. Você tem apenas que se observar. E usa a respiração como uma forma de dar ritmo para sua mente, se ela estiver muito agitada. Então você foca a sua mente na sua respiração. Você pode contar. 1, 2, inspira. 3, 4, solta. Como se você desse um objeto para sua mente se distrair, só que esse objeto é a própria respiração. É aquilo que a ancora no momento presente. Eu vou pedir para que você deixe vir imagens, lembranças, sentimentos que te conectem às pessoas que foram importantes na sua caminhada. Deixa vir aquelas primeiras, desde a sua infância até o momento presente. Veja as pessoas que a tua mente traz para esse exercício como pessoas que foram importantes no seu caminhar. E veja todas essas pessoas formando um círculo em volta de você.
Você está no centro e essas pessoas formam um círculo de mãos dadas ao seu redor. Sente o amor que você recebeu ou que talvez você ainda receba dessas pessoas. Esse amor saindo do coração delas e se conectando com o seu coração. E então, devolve esse amor também. Como se dentro do seu coração tivesse um espelho que refletisse de volta o amor que você recebe dessas pessoas para o coração delas. E para cada uma, veja como esse círculo que aos poucos se movimenta no sentido horário. E para cada uma que fica diante de você, olhe nos olhos e agradeça pelo apoio, pelo incentivo, pela ajuda. A sua maneira vai retribuindo isso em pensamentos, em sentimentos, em imagens. Aproveita essa prática para criar esse espaço de agradecimento a todas essas pessoas que a sua mente te trouxe, que foram importantes na sua jornada. O círculo se movimenta e um a um você sorri, agradece. Vai sentindo o seu coração cada vez mais expandido e preenchido por esse amor. Então, traga todo esse círculo em volta de você, todas essas pessoas de mãos dadas que criam esse espaço de amor, de apoio, de incentivo. Agora traga essas pessoas para dentro do seu coração. E esse círculo continua existindo agora dentro do seu coração. Perceba o quanto você pode se sentir mais forte quando você se conecta conscientemente às outras pessoas. Observa que você nunca esteve sozinha, que em algum momento sempre teve alguém para te apoiar. Talvez algumas pessoas que foram importantes para você no passado não façam mais sentido para essa etapa da sua jornada. Mas ainda assim elas têm espaço dentro do seu coração. Então você respira fundo,
Sentindo que esse ar que você inspira nutre todas essas relações antigas, relações que podem ser atuais e que nutrem também as relações futuras. As relações que ainda serão construídas, as pessoas que ainda vão chegar para te apoiar no cumprimento da sua missão, da sua jornada. Mas já tem espaço para elas dentro do seu coração. Então, deixa que o ar, através da inspiração, atue no seu coração. E no seu tempo, abre os seus olhos. Retorne. E assim encerramos capítulo de número 2. O próximo capítulo a gente vai falar sobre tudo o que importa é o tamanho do coração. É um capítulo lindo, lindo também. Segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã, a gente tem esse encontro marcado. E nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, o nosso Crisflix, nossa aula aberta semanal. E a gente vai falar sobre como que a nossa autoimagem desperta a nossa autoconfiança. Como que a gente pode melhorar a maneira como a gente se vê para que dessa forma a gente haja com mais autoconfiança diante da vida. Uma aula super especial, espero vocês. Eu tava no seu círculo, Narinha, você tava no meu também, viu? Ai, que linda. Gratidão. Uma semana de muita luz e de muitas relações. Quero que vocês levem esse olhar das relações para a semana de vocês, tá certo? Até quinta. Beijo.